Vamos começar o nosso programa aqui. Bom dia pra você, Gabriel Simões. Sim, um dia punk, cara. Pesado, uma manhã difícil no jornalismo esportivo. É difícil, assim. Por acaso os três compartilham de uma mesma característica, né? Eram três caras leves, porra, assim, que fazem um estilo de jornalismo que a gente faz, né? Que a gente Mudaram segue muito um isso. pouco. Muito inspirado nos três. No meu caso, que sou do Rio de Janeiro, assim, o Apolinho me pega muito no... Pô, assim, cresci ouvindo e pra mostrar o tamanho deles, eles têm dois cariocas aqui, né? O Vitor tem, sei lá, mais de 10 anos a mais do que eu. E pessoas com 20 anos a mais que o Vitor também tem ele como referência. Pessoas de 10 anos a menos que eu também tem ele como referência. No Rio de Janeiro é um cara gigantesco, assim. Eu sei que muita gente não tem a mesma cultura, né? Por ser de lugares diferentes, até pelo rádio não ser a mesma coisa que já foi. Cara, é um cara gigantesco que moldou uma geração de jornalistas. Então, todo jornalista esportivo do Rio de Janeiro certamente venera o Apolinho, que ficou muito marcado com o Flamengo, né? Ele era flamenguista, foi técnico do Flamengo. Mas todas as torcidas, tenho certeza que, assim, pô, gostam muito do Apolinho, é uma perda absurda. E os outros dois, que por mais que eu não sejam do Rio, né, mas são muito nacionais também. Então, assim, eu cresci rindo das narrações do Silvio Luiz, imitando as narrações do Silvio Luiz na escola, com os amigos. Você viu o que ele falou? Né? E o Antero, assim, que teve ali, que é até mais recente do que os outros dois, né? No Sport Center. Pelo menos na televisão, né? Pelo menos na televisão. Marcou uma época absurda com o Amigão, assim, é uma coisa que vai ficar para sempre, a risada dele com o Amigão faz parte da cultura do jornalismo esportivo no Brasil, então assim, quem gosta de futebol, quem gosta de esporte, com certeza tem como referência as risadas de Antero e o Amigão, então assim, dia muito triste, mas que bom que eles vão ser lembrados para sempre com esse bom humor, com essa referência mesmo. Eles são referência, os três, cada um à sua maneira. Então é um dia muito triste, mas fica mais um dia de homenagem do que um dia de tristeza. Formiga, bom E dia. aí, bom dia. Eu vou muito na linha do Simões, cara. Assim, a gente tá falando de caras que a gente tem como referência, mas que não são nossos parentes, né? Então fica pra mim o símbolo da figura, a dor de amigos, de parentes, de quem teve relação. Isso é imensurável. E eu acho que hoje é muito mais um dia de você homenagear e entender legado do que qualquer outra coisa, né? Mostra que os caras são imortais, né? Eles inspiraram aqui, todos que estão sentados aqui, tem alguma coisa de cada um deles. Caras que, aí eu acho isso muito doido e raro, né? Que são à frente do tempo. O Apolinho com uma linguagem que era à frente do tempo dele e até do veículo, porque ele unia muita coisa junto ali e marcou expressões. O VS ontem no Prorrogação falou de algumas, o Mauro também. Cara, o Silvio, numa época de narrações não engessadas, mas assim, que seguiam uma mesma linha, ele estava completamente à parte. Totalmente. E hoje eu acho que as coisas são muito mais Silvio Luiz do que qualquer outra coisa. Não que necessariamente precise usar as expressões e tal, mas inclusive nós aqui. fazemos aqui há 100%. 20 anos. Né? O Silvio Luiz é um youtuber muito à frente do tempo dele. 70, 3 décadas antes. E 4 décadas antes. E o Antero, cara, ele era uma unanimidade dentro de um canal que sempre foi pautado e tinha como lema o Informação ao Nosso Esporte, que era fantástico. Acho que a ESPN do início dos anos 2000 inspirou muita gente aqui. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Meio dos anos 90 até. E o Antero era uma parada diferente ali dentro, que não destoava do que era a essência do canal, mas conseguia quebrar o Informação ao Nosso Esporte com o bom humor, nossa ferramenta também. Mas sem deixar de dar informação. E sem deixar de dar informação, porque sempre foi um jornalista assim, de um texto excelente, de fonte, de um olhar muito crítico, de um senso de justiça muito aguçado. Então, assim, o lado de jornalista... se posicionar, mesmo total. Mesmo que isso trouxesse dores de cabeça total. para ele, mas sempre se posicionou também. O Antero nunca deixou de ser um jornalista crítico e feroz por causa do bom humor, né? E ele mostrou como era possível você ser leve sem ser palhaço. Você podia ser bem-humorado sem ser forçado, sem, sabe, a coisa tosca. Então eu acho que tem três caras... respeito quando você precisava falar sério. Total. Três caras muito acima, muito à frente do tempo. E você ser à frente do seu tempo é um negócio muito desafiador, porque na época, normalmente você leva muita pancada, né? Total. E o Antero, num primeiro momento, muita gente estranhou, o Silvio Luiz, muita gente dava pancada, o Apolinho fatalmente também tinha seus críticos, e hoje você olha para trás e fala...
os caras estavam certos. Eles moldaram. É. Eles nos moldaram. E eu acho isso, assim, de uma raridade Total. fantástica. Assim, você ser à frente do seu tempo não é fácil, tem um peso, porque você vai apanhar, mas o legado vai ficar, velho. Eu acho que é isso, né? Você se torna eterno quando você tem uma parada dessa, né? Bom dia, Vessi. Bom dia. Dia duro, quer dizer, últimas 12 horas, Nossa bem Senhora. duras, né? Porque num espaço de 12 horas a gente perde o Apolinho, perde o Antero e perde agora, antes de a gente entrar no ar, o Silvio Luiz. Assim, o que a gente faz aqui, né, e na época do Esporte Interativo, antes e agora na TNT Esporte, passa muito pela forma como esses três entendiam o trabalho deles, né? Assim, passa muito. O Silvio Luiz, pô, narrar jogo... Eu me lembro até hoje de um gol que o Silvio Luiz narrou, que ele falou 2 palavras para narrar o gol. Era um jogo de seleção brasileira na Bandeirantes, e aí estava jogando, se eu não me engano, Iugoslávia e Brasil. Ele falou 5 palavras e narrou o gol. A bola estava com o Brasil na intermediária, aí a Iugoslávia roubou, aí ele falou, ih, lá vem os homens. Ih, aí a Iugoslávia vindo. Aí o cara saiu na meia-lua, engatilhou pra chutar, ele, Inhaca! Aí ele, queimou o filme. Queimou o filme brasileiro. Foi a narração de gol do cara. Sensacional. Pô. A narração do gol do cara. Aí se o cara vai falar, pô, que absurdo, o cara não descreveu. Meu irmão, tu tá na televisão. Tu tá vendo. Tu tá vendo. Total. E o cara tá ali, então assim... Genial. Ele narrou um gol que o Brasil tomou, falando 5 palavras sem... deixando o silêncio, então assim, e o I é muito sensível, né? De quem sentia que tá fedendo. Porque ele falou lá, quando roubou a bola, ele, ih, lá vem os homens. Pô, assim, maravilhoso. Ele narraria assim o gol da Croácia, por exemplo. Possivelmente, caberia para narrar o gol da Croácia. Então assim, fantástico. Se hoje a gente fala, hoje a gente é a casa da Champions, isso começa lá nos anos 80, também com o Silvio Luiz narrando o campeonato italiano, fantástico. O Antero, o texto do Antero, impossível você passar sem passar indiferente ao texto do Antero, concordando ou não, mas era um texto apurado. E no Sport Center, que em tese você falava, pô, é um lugar de hard news, né? É como se fosse o Jornal Nacional do esporte. E era o único no mundo, né? O Sport Center da noite deles dois era completamente diferente dos outros da ESPN e completamente diferente do Sport Center americano. E aí você vê... mais recentemente o esporte com o Van Pelt está mais... Mas eles fizeram isso antes, né? Eles fizeram antes. Quando tudo era mato. Exatamente. Então, assim, fantástico. Então, e para falar do Apolinho é até mais difícil para mim, porque eu tô aqui por causa do Apolinho. Eu cresci quando eu era um garoto nos anos 80, eu falava, eu quero ser esse cara. Eu quero fazer o que esse cara faz. Logicamente, não consegui nem 5%, porque ele é genial, ele é gênio, ele é brilhante, ele é, para usar um termo da moda, ele é geracional. Só que o geracional dele são 60 anos. Né? Ele é geracionais, porque, como o Simões falou, né? O meu pai ouvia o Apolinho, o meu filho não ouve o Apolinho porque não é muito ligado ao futebol, mas se fosse estaria ouvindo o Apolinho também. Então, assim, fantástico. E, enfim, estava sofrendo demais, mas trabalhou até 2 semanas atrás, com 87 anos. Cara, tu ter tido contato com ele uma vez só é muito louco. E assim, mas manteve também a veneração, talvez por esse distanciamento. E até eu contei isso ontem contei já, tá lá nas minhas redes sociais. Eu tenho uns 8 anos, 10 anos, eu estava num hotel fazenda, e aí estava lá com a minha família, brincando, aí fazendo uma atividade, daqui a pouco chegou uma menina de uns 10, 12 anos, chegou e falou assim, pô, você é o VSR, né? Eu falei, sou, pô, me amarro no teu trabalho, eu vejo tudo que você escreve, que você fala, não sei o que, eu quero ser jornalista, e parará, comecei a conversar com ela, e ela virou e falou assim, eu quero ser jornalista e eu já tenho um jornalista na família, meu avô. Não sei se você conhece. Aí eu falei assim, quem é seu avô? Ela falou, Washington Rodrigues. Eu falei, quem? O Apolinho? Ela falou, é. Eu falei, como eu não só conheço teu avô, como eu só sou jornalista por causa do seu avô. O seu avô me inspirou a ser jornalista. Então, se hoje eu sou aqui, se eu consigo fazer alguma coisa, se você consegue admirar meu trabalho, é por causa do seu avô. Eu sempre quis ser o seu avô e tudo. Aí, beleza. Aí eu me despedi dela, aí no jantar à noite, ela foi na mesa que eu tava. Ela e a mãe dela, a Patrícia, que é filha do Apolinho,
Aí falou, pô, chega aqui rapidinho que eu tenho uma surpresa pra você. Aí era o Apolinho falando comigo numa chamada de vídeo. E aí, assim, pô, me emocionei pra cacete, né? Ele falando e principalmente, porque eu falei que eu só era jornalista por causa dele. E ele falou, não, mas eu conheço o seu trabalho. E pra mim foi foda pra caralho, assim. Porque, Claro. porra, né, o cara virou, eu conheço o trabalho, eu vejo, ele falou assim, eu não sou muito de ver jogo de fora, mas eu vejo a Champions e vejo você falando, então gosto muito, não sei o que. Então, assim, foi um dia foda demais. Muito Porque, assim, foi a única vez que eu falei com ele, né? Mas é fantástico, fantástico. As tiradas, mais feliz que pinto no lixo. Esse jogo, pra ganhar esse jogo, você vai ter que parir um porco-espinho. Porra, é fantástico, parir um porco-espinho. Pensa nisso, como é que o cara, um gênio, pensa na porco-espinha fêmea, ela tendo um filho, e aí falando, pô, E aí muita tirada dele, o chocolate foi ele que inventou, deu um chocolate. Clássico, ele falava, isso é briga de cachorro grande, tudo assim, fantástico. E o principal, ele falava futebol de uma maneira simples, de qualquer um entender. Não precisava hoje dizer aquela linguagem que hoje muita gente critica e tudo. Simples, mas preciso. E numa época que não passava jogo em TV. Você via o jogo ouvindo. E só de ouvir o Apolinho, ele era tão preciso que você sabia o que era. Fantástico e, enfim,